Tudo começou com um encontro casual em uma cafeteria no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Gustavo, agora com 34 anos, mal teve tempo de reconhecer o rosto à sua frente quando o homem estendeu a mão e sorriu. Era Leandro, um amigo antigo da juventude, que ele não via desde os tempos de faculdade. Trocaram algumas palavras formais, relembraram bobagens antigas, e então, entre um gole de café e outro, Leandro soltou: "Você ainda pensa neles?" Gustavo congelou. Neles era uma forma delicada de falar sobre Davi e Camila, o casal que desapareceu em 2008, numa madrugada abafada de verão, logo após uma briga intensa na orla da cidade. Na época, Gustavo era o melhor amigo de Davi, e embora tivesse se afastado dos dois nos últimos dias antes do sumiço, carregava uma culpa silenciosa desde então. "Eu tenho uma coisa que é sua", disse Leandro, tirando de uma mochila surrada uma caixa de papelão amassada. Dentro havia um gravador antigo e algumas fitas cassete. "Você me deu isso naquela semana." Disse que não queria mais saber de ninguém. Gustavo, perplexo, levou o objeto para casa e, ao fim daquela noite, decidiu escutar. Quando a fita girou e as vozes conhecidas começaram a emergir dos chiados, o coração dele disparou. "Você está entendendo o que isso significa?" murmurou para si mesmo. Era como abrir um baú trancado por quase 2 décadas. Se você já está intrigado com esse mistério, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar cada detalhe dessa história que parecia enterrada no tempo. Gustavo, técnico de informática, vive uma rotina solitária e repetitiva desde aquele fatídico verão. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais formou laços verdadeiros. O desaparecimento de Davi e Camila se tornou uma ferida que nunca cicatrizou. Ele não sabia, até aquele reencontro com Leandro, que algo ainda poderia ser descoberto, que talvez a história ainda estivesse viva em algum lugar. O que realmente aconteceu com o casal naquela noite de 2008? A gravação, deixada de lado por tantos anos, pode conter respostas que ninguém jamais imaginou. E agora, com o coração batendo mais forte do que nunca, Gustavo está prestes a mergulhar de novo no passado. Era sexta-feira, 12 de dezembro de 2008. O calor típico do verão baiano se misturava ao burburinho da orla de Salvador, onde bares lotados tocavam axé, reggae e forró sem parar. Naquela noite, Camila parecia inquieta. Vestia um vestido florido e leve, cabelos soltos e olhos que varriam o horizonte como se buscassem algo. Davi, por outro lado, estava calado. Sentado ao lado dela no banco de concreto em frente ao mar, mantinha o olhar fixo nas ondas escuras que quebravam a poucos metros. Eles tinham chegado ao local por volta das 22h. Testemunhas depois diriam que pareciam tensos, como se tivessem discutido no caminho. Camila gesticulava com impaciência. Davi mal respondia. Um vendedor de acarajé se lembraria de tê-los atendido, dizendo que ela insistiu para ele comer algo, mas Davi recusou. A briga, segundo relatos, começou pouco depois. "Você sempre faz isso", Camila teria gritado, segundo uma senhora que caminhava pela calçada naquele momento. "Foge, se cala, e me deixa falando sozinha." Davi teria respondido em tom baixo, quase inaudível, tentando acalmá-la. Mas Camila estava tomada por uma mistura de frustração e medo. "Você acha que eu sou idiota?" "Que não percebo quando você está escondendo alguma coisa." O tom da discussão cresceu, e outras pessoas começaram a notar. Um casal sentado em um bar próximo disse que os observou com atenção, prontos para intervir se algo saísse do controle. Mas não foi necessário. Após alguns minutos, Camila se afastou andando sozinha pela areia. Davi ficou sentado, cabeça entre as mãos. De acordo com os relatos mais consistentes, os dois desapareceram pouco tempo depois dessa discussão. Nenhuma câmera de segurança registrou movimentos suspeitos. Nenhum carro foi identificado, nenhum corpo foi encontrado. Era como se tivessem evaporado. Na delegacia, nos dias seguintes, Gustavo foi chamado para depor. Ele contou que havia falado com Davi naquela tarde. O amigo parecia nervoso, mas não disse o motivo.
A gente se fala depois, foram suas últimas palavras. Gustavo achou estranho, mas não imaginava que seria a última vez que ouviria a voz de Davi. Camila, estudante de psicologia, era conhecida por ser doce e extrovertida. Já Davi era introspectivo, metódico e sempre teve dificuldades em lidar com conflitos emocionais. Eles estavam juntos havia quase 2 anos, com um relacionamento marcado por altos e baixos. Amigos próximos relataram que, nos últimos meses, algo tinha mudado entre eles. Camila estava mais ansiosa, Davi mais distante. A polícia tratou o caso inicialmente como desaparecimento voluntário. Sem sinais de violência e com uma briga presenciada por diversas pessoas, havia a suspeita de que o casal tivesse decidido fugir por conta própria. Essa hipótese, no entanto, nunca foi confirmada. Com o passar dos dias, a falta de provas e pistas esfriou a investigação. Apenas boatos ficaram. Alguns diziam que Camila havia embarcado em um ônibus para o interior. Outros juravam que Davi fora visto em uma rodoviária com um homem estranho. Mas nenhuma dessas versões se sustentava. A única certeza era aquela noite abafada, marcada por uma discussão intensa e um silêncio que perduraria por 16 anos. A família de Camila colou cartazes por toda a cidade, apareceu em programas de TV, implorou por qualquer informação. A mãe dela, Dona Célia, ficou doente. Já os pais de Davi, mais discretos, se fecharam em luto silencioso. Gustavo, por sua vez, desapareceu do convívio social. Largou a faculdade, evitava amigos e mergulhou em uma rotina que pouco lembrava o jovem alegre que um dia fora. O mais estranho de tudo era que nenhum pertence dos dois foi encontrado. Nem celular, nem documentos, nem roupas. O carro de Davi ficou estacionado na casa dos pais sem uso. O apartamento onde moravam juntos continuava intacto, com objetos pessoais, contas em aberto e um calendário parado no dia 12 de dezembro. Na época, os jornais cobriram o desaparecimento por alguns dias, mas logo outras notícias tomaram o espaço. Sem sangue, sem pistas, sem confissão, o caso virou apenas mais um entre muitos. Um sumiço inexplicável que caiu no esquecimento da maioria, mas não de Gustavo. Ele revia mentalmente, noite após noite, os pequenos detalhes. A conversa que teve com Davi, a tensão na voz de Camila dias antes, o estranho afastamento dos dois do grupo de amigos. Nada fazia sentido, mas tudo parecia conectado de alguma forma. Na última imagem conhecida do casal, registrada por um turista em uma foto aleatória, Camila aparece de perfil, olhando para o mar, e Davi está com os braços cruzados. Era 21h53, pouco mais de meia hora antes da briga. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que seriam vistos com vida. Na manhã seguinte ao desaparecimento, os celulares de Camila e Davi continuavam fora de área. A mãe de Camila, desesperada, foi a primeira a acionar a polícia. Era sábado e o calor ainda pairava denso sobre Salvador. Na delegacia do bairro da Barra, o registro foi feito às 10h32. Minha filha não dormiu em casa. Isso nunca aconteceu antes, disse com os olhos marejados. A policial de plantão anotou os dados e orientou a esperar 24 horas, como o protocolo indicava na época. Mas a sensação de que algo estava errado já se espalhava entre os mais próximos. Gustavo foi um dos primeiros a ser contatado. Ainda estava deitado quando atendeu a ligação da mãe de Davi. O silêncio do outro lado da linha falava mais que as palavras. Em minutos, ele já vestia a primeira camiseta que encontrou e descia correndo as escadas do prédio. O grupo de amigos se reuniu em frente ao apartamento de Camila. A campainha tocou várias vezes. Nada. O porteiro informou que ela e Davi saíram juntos na noite anterior e não haviam voltado. A inquietação virou pânico. Ao meio-dia, Gustavo acompanhava os pais de Davi à delegacia. A ficha foi aberta. Relatos foram colhidos. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho. As perguntas eram diretas. Camila tinha algum inimigo? Davi estava envolvido com algo perigoso? Havia sinais de depressão, de fuga planejada, de briga familiar? Nada parecia apontar para um desaparecimento premeditado.
As primeiras 48 horas foram cruciais. A polícia fez buscas na orla, no calçadão, nos pontos mais próximos à última localização conhecida. Nenhuma peça de roupa, nenhum rastro. Os agentes verificaram câmeras de segurança dos comércios próximos, mas as imagens eram escuras, desfocadas, pouco úteis. O único registro relevante mostrava o casal caminhando de mãos dadas às 21h45 em direção ao mar. A partir dali, o vazio. Boatos começaram a se espalhar rapidamente. Alguns diziam que os dois tinham brigado feio dias antes e que Camila pensava em terminar o relacionamento. Outros falavam que Davi andava estranho, calado, distante até dos próprios pais. Os jornais locais noticiaram o caso no domingo. Casal desaparece após briga na orla. Polícia investiga. A manchete virou assunto nos bares e padarias da cidade, mas com o passar dos dias o interesse público esfriou. Durante a primeira semana de investigação, 3 hipóteses principais surgiram. A primeira era a de fuga voluntária. Talvez os dois tivessem decidido sumir, escapar de algo ou recomeçar a vida em outro lugar. A segunda, mais sombria, era de crime passional, um assassinato seguido de suicídio ou vice-versa, com os corpos ainda não localizados. A terceira era o sequestro, embora nenhum pedido de resgate ou pista concreta sustentasse essa ideia. Gustavo foi chamado para depor novamente. Os policiais queriam entender a dinâmica entre ele, Davi e Camila. Perguntaram sobre possíveis ciúmes, desentendimentos, até mesmo se ele teria se envolvido com Camila. Ele negou com firmeza. Explicou que era amigo de infância de Davi, que havia se afastado nos últimos meses, mas que jamais teria motivos para prejudicá-los. Ainda assim, notava-se o olhar de desconfiança de alguns agentes. Os investigadores também vasculharam as redes sociais do casal, mensagens antigas, interações recentes, fotos postadas. Nenhum indício de desespero, ameaça ou planos secretos. Os e-mails foram acessados com autorização judicial. Apenas trocas rotineiras. O computador de Davi foi levado para análise. Gustavo sabia a senha. Ele mesmo havia ajudado o amigo a configurar. Mas nada foi encontrado ali além de arquivos comuns, fotos, músicas e projetos de trabalho. Enquanto isso, os pais dos jovens procuravam ajuda na imprensa. Dona Célia chorava em rede nacional pedindo que a filha voltasse. O pai de Davi, mais contido, evitava as câmeras, mas acompanhava tudo de perto. As famílias contratavam detetives particulares, faziam buscas por conta própria, espalhavam cartazes por toda a cidade. Mas o tempo passava e nenhuma informação nova surgia. Ao final do primeiro mês, o caso começou a esfriar. Os delegados foram transferidos, agentes substituídos, e o processo caiu no arquivo de casos não resolvidos. Os amigos também seguiram suas vidas, cada um lidando com o luto e a ausência à sua maneira. Menos Gustavo. Ele não conseguia esquecer. Todas as noites, revivia as conversas com Davi, tentava juntar peças soltas, procurava nas entrelinhas algo que tivesse deixado passar. Um dos detalhes que mais o perturbava era a última mensagem que recebera de Davi, 3 dias antes do desaparecimento. Se acontecer alguma coisa, confie no que sabe sobre mim. Na época achou que era só um desabafo. Agora parecia um pedido de ajuda, mas o caso, apesar da comoção inicial, foi se apagando lentamente da memória coletiva. O silêncio da investigação tornou-se parte do mistério. Nenhuma pista, nenhum corpo, nenhuma resposta. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, o nome de Gustavo começou a aparecer com frequência em rodas de conversa, redes sociais e nos bastidores da investigação. Apesar de não haver provas contra ele, as circunstâncias alimentavam rumores. Era o amigo mais próximo de Davi, tinha livre acesso ao apartamento do casal e havia se afastado dos dois pouco antes da tragédia. Para muitos isso já bastava. O olhar dos investigadores mudou sutilmente. As perguntas ficaram mais incisivas. Você estava apaixonado por Camila? Perguntaram em um dos interrogatórios. Gustavo sentiu o sangue ferver. Claro que não. Ela era namorada do meu melhor amigo. Mas os agentes insistiam.
Queriam saber por que ele não os procurou nos dias anteriores, por que não compareceu ao encontro de grupo que estava marcado para aquela semana, por que sua última conversa com Davi foi tão estranha. Naquele momento, Gustavo começou a perceber que não bastava ser inocente. Ele precisava provar que era, e isso o consumia. O julgamento da sociedade veio antes de qualquer conclusão da polícia. Nos corredores da faculdade, sentia os olhares desconfiados. Alguns colegas se afastaram. Professores cochichavam. Até mesmo os amigos em comum passaram a evitá-lo. A imprensa, ávida por qualquer ponto de tensão, descobriu sua identidade e expôs trechos fora de contexto dos depoimentos. Uma manchete o descreveu como amigo misterioso que sabia mais do que dizia. A partir dali, Gustavo viu sua vida se despedaçar. Foi suspenso das aulas, sua mãe começou a receber ameaças anônimas por telefone e ele passou a ser seguido por curiosos e repórteres. Ele tentou se explicar, concedeu uma entrevista na esperança de limpar seu nome, mas cada palavra parecia ser distorcida. Só quero encontrar meu amigo. Quero que eles estejam vivos. O repórter sorriu, mas no dia seguinte o jornal estampou: jovem evita perguntas sobre noite do crime. A verdade já não importava. O que contava era o sensacionalismo. Em casa, Gustavo mergulhou em isolamento. Passava horas diante do computador, tentando rever os acontecimentos, buscar registros, montar linhas do tempo. Tentava se lembrar de cada conversa, cada gesto, cada palavra dita por Davi nas semanas anteriores. Queria encontrar algo que justificasse a súbita tragédia, mas a mente traía. Nada fazia sentido. Ele parou de sair, cancelou contas em redes sociais, desligou o telefone. Só atendia a mãe e, eventualmente, algum amigo muito próximo. Sentia vergonha, sentia raiva. Mas, acima de tudo, sentia um vazio incontrolável. A dor da perda se misturava à sensação de abandono, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele era culpado. Os sonhos se tornaram pesadelos. Em muitos deles, Camila corria por uma praia deserta, gritando por socorro enquanto Davi permanecia parado, olhando fixamente para Gustavo em silêncio. Acordava suado, ofegante, com o peito apertado. Não conseguia mais dormir direito. Começou a tomar remédios por conta própria. Não contou para ninguém. No auge da pressão, foi chamado pela polícia para fazer o teste do polígrafo. Apesar de não ser prova judicial válida, era uma tentativa da delegacia de ganhar alguma resposta. Ele aceitou. Estava cansado de ser apontado como suspeito. O resultado foi inconclusivo. Não havia mentira detectável, mas também nenhuma resposta definitiva. O delegado disse sem rodeios: você não está sendo acusado, mas também não está descartado. Isso foi o estopim. Gustavo decidiu abandonar tudo. Trancou a matrícula da faculdade, entregou o apartamento que dividia com um colega e foi morar com um tio distante em Feira de Santana. Ali, durante meses, viveu como um fantasma. Acordava tarde, comia pouco, evitava qualquer interação. Evitava principalmente o espelho, como se temesse o que veria refletido ali. O tio tentou convencê-lo a procurar ajuda psicológica. Isso não é só trauma, rapaz. Você precisa conversar com alguém. Mas Gustavo recusava. Não queria reviver tudo. Não queria ouvir conselhos de quem não sabia o que era perder 2 amigos, ser acusado por todos e ainda carregar a culpa de não ter feito mais. Durante esse período, começou a escrever em cadernos velhos. Anotava pensamentos soltos, lembranças, hipóteses. Às vezes rabiscava mapas, diagramas, listas de nomes. Era um exercício caótico, mas que aos poucos lhe dava algum alívio. Ali, entre rabiscos e palavras desconexas, tentava construir uma versão da história que o mundo não quis ouvir. Mas mesmo nesse exílio autoimposto, a sombra do desaparecimento o perseguia. Bastava ouvir um nome parecido, ver uma reportagem antiga, ou receber uma mensagem de alguém que o reconhecia, e tudo voltava, como se o tempo não tivesse passado. Anos se arrastaram nesse ritmo. O caso não era mais assunto dos jornais. As pessoas esqueceram, mas ele não.
Para Gustavo, o sumiço de Davi e Camila era uma ferida aberta, uma pergunta sem resposta que nunca deixava de doer. Até que, num dia comum, uma ligação inesperada fez o passado bater à porta de novo. E tudo começou a mudar. Gustavo não esperava mais nada da vida além da repetição. Acordava, tomava café preto sem açúcar, abria o computador, consertava o que fosse necessário, fechava a loja e voltava para casa. Era assim havia anos, mas naquele dia, uma notificação perdida no celular mudou tudo. "Você ainda usa esse número?" dizia a mensagem. O remetente Leandro, um nome enterrado no passado. Hesitou antes de responder. Leandro era parte de uma fase que ele havia tentado esquecer, mas algo naquela mensagem despertou uma curiosidade incômoda. "Estou em Salvador por uns dias. Tem algo com você. Preciso te entregar." Gustavo respondeu com um simples "ok", sem saber o que esperar. O reencontro aconteceu num café discreto na Graça. O clima era estranho, como se carregassem uma ausência entre eles. Após as formalidades, Leandro foi direto ao ponto. Puxou uma caixa velha de papelão, amarelada pelo tempo. "Você me deu isso em 2008, lembra? Disse que não queria mais saber de nada." Dentro havia papéis, um gravador antigo e 2 fitas cassete. Gustavo arregalou os olhos. Tinha esquecido completamente daquilo. Leandro continuou. "Ficou comigo esse tempo todo. Mas esses dias sonhei com o Davi. Acordei com a sensação de que precisava te procurar. Não sei o que tem aí, nunca escutei." Gustavo pegou a caixa como quem segura um artefato sagrado. Algo pulsava dentro dele. Agradeceu em silêncio e foi embora carregando mais do que peso físico. Era memória, era dor, era chance. Em casa, respirou fundo antes de ligar o aparelho. O som saiu abafado no início, chiado, estático. Depois as vozes surgiram, distantes mas reconhecíveis. Camila, Davi. Eles estavam rindo como se nada tivesse acontecido ainda. A gravação parecia de um momento íntimo, gravado sem saber que seria guardado por tanto tempo. "Tá gravando isso por quê?" dizia Camila entre risos. "Porque um dia a gente vai querer lembrar", respondeu Davi. "Lembrar de quê?" "De quando tudo ainda parecia simples." O coração de Gustavo apertou. Continuou escutando, em silêncio. Logo o tom da conversa mudou. A leveza se perdeu. Camila falava mais baixo, como se temesse ser ouvida. "Você tem que contar para ele." "Não posso. Não agora. Ele é seu melhor amigo, Davi. Ele merece saber." "É justamente por isso. Se ele souber, nunca mais vai olhar na minha cara." A fita cortou para outro trecho. Mais risos, depois uma discussão abafada. Camila dizia que estava cansada de viver com medo. Davi pedia calma. Mencionavam alguém, um nome que Gustavo não conseguiu entender. Rebobinou. Escutou novamente. Nada. A gravação terminava ali, mas aquilo bastava. O simples fato de que Davi guardava segredos e que esses segredos envolviam Gustavo bastava para trazer tudo de volta à superfície. Passou a noite em claro. Escutou a fita pelo menos 10 vezes. Anotou falas, pausas, hesitações. Cada inflexão da voz de Davi era um enigma. Cada palavra de Camila, uma pista. No dia seguinte, voltou a procurar Leandro. Queria saber se havia mais alguma coisa. O amigo apenas balançou a cabeça. "Isso foi tudo o que você me deu. Nem sei por que guardei. Achei que tivesse jogado fora anos atrás." Gustavo agradeceu, mas não insistiu. Sabia que agora precisava caminhar sozinho. Revirou gavetas, pastas antigas e achou um envelope com anotações feitas em 2008. Eram rabiscos sobre a faculdade, contas, mas também frases soltas, ideias desconexas que Davi costumava escrever. Entre elas, uma lhe chamou a atenção. "O que se esconde pode não estar perdido. Pode estar só esperando a hora certa." Naquele instante, Gustavo sentiu uma espécie de alívio misturado com urgência. Algo existia, algo real, concreto, e estava ao alcance. A gravação não era só lembrança, era uma peça de verdade,
E se havia uma fita, poderiam existir outras. Se Davi falava sobre contar algo, talvez tivesse deixado mais pistas. Talvez tivesse mesmo planejado explicar. Decidiu digitalizar o conteúdo. Mandou o áudio para um amigo técnico de som, pedindo para limpar os ruídos. Quando recebeu o retorno, o arquivo estava mais nítido. E foi aí que percebeu um detalhe novo. Ao fundo, durante a fala de Camila, ouvia-se o som de um sino, seguido de uma risada metálica. Gustavo conhecia aquele som. Era do carrossel antigo do Parque Costa Azul. Anotou isso. Era um local específico com horário de funcionamento. Se a gravação tinha sido feita ali, podia haver data, testemunhas, mais registros. Algo começava a se formar. Ainda vago, ainda frágil, mas era um fio. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Gustavo sentiu algo diferente. Impulso. A gravação abrira uma porta que ele nem sabia que ainda existia. E agora, não queria apenas respostas. Queria ir até o fim. Com o áudio digitalizado em mãos, Gustavo passou os dias seguintes mergulhado nas entrelinhas da gravação. Escutava com fones de ouvido, anotava tudo palavra por palavra, pausava, voltava, acelerava. Cada inflexão, cada sussurro, cada barulho de fundo parecia ter um significado oculto. E quanto mais ouvia, mais tinha a sensação de que o conteúdo não era apenas uma lembrança aleatória, mas um recado cuidadosamente deixado. Na nova versão do arquivo, algo chamou ainda mais atenção. Aos 15 minutos e 30 segundos, durante uma pausa da conversa, Davi diz em voz baixa, quase como quem pensa alto: "Não posso mais viver assim. Eu preciso sair." Mas antes ele tem que saber da verdade. Camila responde com um "então fala logo", ao que Davi rebate: "Se eu falar, ele nunca mais vai confiar em mim." Gustavo sentiu um aperto no estômago. A verdade. Que verdade era essa? Que segredo pesava tanto nos ombros de Davi, a ponto de pensar em desaparecer? Era algo relacionado a ele, claramente. O nome não era dito, mas a forma como falavam deixava claro que se referiam a Gustavo, e o tom era de quem carregava a culpa. Na sequência da gravação, surgia uma mudança abrupta de ambiente. O som de passos na areia, o vento forte, e depois uma frase dita por Camila em tom sério. "Você tem certeza que não vai se arrepender disso?" Davi responde: "Se acontecer alguma coisa comigo, você sabe o que fazer." A frase ficou ecoando na cabeça de Gustavo. Seria aquilo uma despedida? Um plano? Mais adiante, algo ainda mais estranho. Camila sussurra algo que à primeira escuta parecia apenas um desabafo. "Eu não queria me envolver nisso, Davi. Mas agora é tarde." Gustavo aumentou o volume e repetiu a frase incontáveis vezes. Ela estava com medo. Isso era nítido. E o mais perturbador, ela estava envolvida em algo que não queria. Com o quê? A gravação também continha momentos de silêncio prolongado, como se tivessem deixado o gravador ligado sem perceber. Em um desses trechos, escuta-se uma conversa distante entre dois homens, vozes abafadas e o que parece ser a palavra pista, seguida por uma risada nervosa. Gustavo tentou isolar o áudio, mas não conseguiu distinguir muito mais. Ainda assim, aquele detalhe aumentava a sensação de que algo estava acontecendo nas sombras, fora do campo de visão dos três amigos. Aos poucos, a gravação deixava de ser apenas um eco do passado. Tornava-se uma peça central de um quebra-cabeça maior. Gustavo começou a revisitar anotações antigas, álbuns de fotos, mensagens salvas. Tentava encontrar pistas escondidas em diálogos triviais, em olhares captados por câmeras analógicas, em gestos esquecidos pelo tempo. Foi então que se lembrou de algo curioso. Pouco antes de desaparecer, Davi havia pedido que ele instalasse um software de criptografia no notebook. Na época, disse que era para proteger arquivos da faculdade. Mas agora, Gustavo se perguntava se aquilo não escondia algo mais. Teria ele deixado pistas codificadas, documentos secretos? Sem acesso ao notebook, que fora apreendido pela polícia e depois devolvido à família, Gustavo precisaria de outro caminho. Começou a tentar contato com colegas da época, gente que convivia com Davi e Camila,
Muitos não respondiam, outros evitavam o assunto. Mas um em especial topou conversar. Era Marcelo, colega de curso de Davi, que lembrava de um detalhe inusitado. Teve um dia, umas semanas antes do sumiço, que o Davi chegou nervoso na aula. Disse que estava sendo seguido, que tinha feito algo que talvez colocasse ele e a Camila em risco. Achei que fosse paranoia, mas ele parecia sério. Gustavo anotou aquilo com mãos trêmulas. As peças começavam a se movimentar. Retornando à gravação, um trecho mais adiante trazia uma fala que antes parecia banal, mas agora ganhava novo sentido. Davi diz: "Depois de amanhã tudo muda." E Camila responde: "Se mudar mesmo, ninguém vai mais conseguir nos encontrar." Era mais do que uma metáfora, era planejamento, era fuga. Mas Gustavo não queria acreditar que seus amigos haviam desaparecido por vontade própria. Algo não batia. O medo na voz de Camila, o tom resignado de Davi, a menção a segredos e perigo. Se eles planejaram sumir, foi porque estavam acuados. Por quê? Por quem? As dúvidas se multiplicavam, mas agora havia uma certeza. A gravação era mais do que memória. Era testemunho, era prova. E ainda que faltassem peças, aquilo mostrava que Davi queria que ele soubesse. Queria que um dia ele escutasse. E agora, depois de 16 anos, Gustavo estava escutando. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que não podia mais fingir que o passado estava enterrado. A verdade estava ali, escondida nas entrelinhas, e ele precisava seguir esse rastro, custe o que custar. Gustavo sabia que não podia mais ignorar os sinais. A gravação havia aberto portas que ele julgava seladas para sempre. Agora, movido por uma inquietação crescente, decidiu revisitar os lugares que fizeram parte daquela história. Não para encontrar fantasmas, mas para buscar fragmentos do que um dia foi real. Começou pelo mais óbvio, a Orla da Barra. O mesmo ponto onde, segundo testemunhas, Davi e Camila haviam discutido antes de sumir. Era um sábado à tarde, o mar estava calmo e turistas tiravam fotos sem imaginar que ali, 16 anos antes, um mistério se instalara como névoa permanente. Gustavo caminhou devagar, observando cada detalhe. O banco de concreto ainda estava lá, gasto pelo tempo, mas firme. Sentou-se e fechou os olhos. Na mente tentava reconstruir aquela noite. Imaginava os dois ali, discutindo. Camila exaltada, Davi silencioso. A brisa salgada misturada ao peso de palavras que nunca foram explicadas. Abriu os olhos e percebeu que não queria apenas lembrar. Queria entender. Na mesma região, buscou o antigo vendedor de acarajé que havia dado depoimento em 2008. Depois de muita insistência, descobriu que o homem, seu Ambrósio, ainda mantinha uma barraca no local. Cabelos grisalhos, voz arrastada, reconheceu Gustavo com certa desconfiança. "Você era amigo do rapaz, né? O que sumiu com a moça?" "Davi." "Sim. E da Camila também." "O senhor lembra deles?" "Lembro. Gente boa. Mas naquela noite, ela parecia nervosa. Ele, calado demais. Tava estranho." Gustavo perguntou se ele se lembrava de algo específico. O velho franziu a testa e apontou para a mente com o indicador. Lembro que ela falou algo como, "Não vou mais esconder", e que ele respondeu, "Você prometeu." Achei que fosse coisa de namoro. Mas ela parecia com medo, moço. Medo de verdade. Aquela frase se repetia. Medo. O medo era uma constante em tudo que Camila dizia na fita. Aquilo não era apenas conflito amoroso. Era algo maior. Decidiu então procurar por antigos conhecidos do grupo de amigos. Teve dificuldades. Muitos mudaram de cidade, de vida, ou simplesmente não queriam reviver aquela época. Mas uma delas aceitou falar. Lorena, ex-colega de Camila no curso de psicologia. Se encontraram em um café simples no bairro de Brotas. Ela andava diferente nas últimas semanas, mais fechada. Dizia que se meteu numa coisa que não sabia sair. Eu perguntava o que era e ela desviava. Só dizia que precisava proteger o Davi. Proteger de quê? Não sei.
mas lembro dela me dizer que, se algo acontecesse, alguém ia procurar por pistas. E que as pistas estariam nos lugares certos, nas pessoas certas. Gustavo sentiu um arrepio. Camila havia previsto. Ela sabia que, em algum momento, alguém voltaria atrás das respostas. E talvez já tivesse preparado o caminho. Decidiu então visitar o antigo prédio onde Camila morava antes de se mudar com Davi. Era um edifício pequeno, de fachada descascada. O porteiro era novo, mas permitiu que ele conversasse com Dona Ivone, vizinha de porta da jovem na época. Aquela menina, sempre educada, mas nos últimos tempos vivia com olheiras, parecia que chorava escondido. E um dia ouviu uma discussão forte vinda do apartamento. Ela e Davi? Não. Era uma voz mais velha, firme. Acho que era o pai dela. Aquilo foi um choque. Até então, Gustavo acreditava que o envolvimento dos pais de Camila era apenas emocional, uma tragédia como para qualquer família. Mas a fala de Dona Ivone acendeu um sinal. O pai de Camila teria estado ali discutindo com ela pouco antes do desaparecimento? Voltou para casa com a cabeça em ebulição. Pegou a gravação e ouviu mais uma vez. Reparou em um trecho sutil onde Davi diz: "Nem seu pai sabe o que você escondeu, Camila." A frase havia passado batida antes, mas agora ganhava outro peso. Pegou os cadernos antigos e rabiscou um novo mapa de conexões. Ligava os nomes, as frases, os lugares. Começava a enxergar um padrão. Camila com medo. Davi carregando um segredo. Uma discussão com o pai. Uma possível fuga planejada. E agora, uma rede de silêncios que se estendia por anos. Mas não era só isso. Durante uma noite insones, vasculhando arquivos digitais antigos num HD externo, encontrou uma pasta criptografada. Lembrou-se de que, em 2008, Davi pediu que ele instalasse um programa de proteção de dados. Tentou algumas senhas conhecidas, e na terceira tentativa o sistema liberou o acesso. Dentro da pasta, havia apenas um arquivo de texto com um título estranho, arembep final.doc. Ele hesitou antes de abrir, e ao clicar, soube que estava prestes a cruzar uma nova fronteira. O nome do arquivo ecoava na mente de Gustavo como uma senha esquecida por anos, arembep final.doc. Ele não tinha dúvidas. Arembep era uma vila litorânea a cerca de 40 quilômetros de Salvador, conhecida pelas praias tranquilas e pelo ar alternativo. Um lugar afastado o suficiente para servir de esconderijo. Mas por que Davi teria criado um documento com esse nome? Ao abrir o arquivo, encontrou apenas um parágrafo escrito: "Se alguém chegar até aqui, não pare. Há um lugar onde o tempo parece não passar. Foi lá que nos sentimos seguros por um instante. O pescador conhece a história. Ele viu mais do que devia, mas nunca falou." Ele é a chave. Sem nome, sem assinatura, sem explicação direta. Gustavo leu o trecho diversas vezes, tentando absorver cada palavra. Não havia coordenadas, nem pistas visuais, apenas uma referência misteriosa a um pescador e a um sentimento de segurança temporário. Mas era o suficiente. No dia seguinte, pegou a estrada rumo a Arembep. Ao chegar à vila, no fim da manhã de domingo, o clima parecia suspenso no tempo. Casinhas coloridas, redes nas varandas, o cheiro de mar misturado com tempero baiano. Era como se o lugar tivesse permanecido intocado pelos anos. Gustavo caminhou pelas ruas de areia batida, com uma foto de Davi e Camila nas mãos, perguntando discretamente a moradores mais antigos se lembravam do casal. Na maioria das vezes recebia um não educado ou olhares desconfiados, até que um senhor chamado Genival, sentado em frente a uma mercearia, arregalou os olhos ao ver a imagem. Pediu para segurar a foto e depois de alguns segundos confirmou: "Esse rapaz aí ficou aqui uns dias, ele e uma moça, ficaram na casa do Marujo." "Marujo? Um pescador velho. Mora lá no canto da praia. Ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Só chamam de Marujo mesmo." Gustavo agradeceu e seguiu as instruções. Após 10 minutos de caminhada, chegou a uma pequena casa de madeira, de frente para o mar. A estrutura era simples, com redes na varanda e uma canoa encostada na lateral. Bateu palmas. Um homem magro, de barba branca e olhar profundo, surgiu na porta.
Posso ajudar? Estou procurando alguém que esteve aqui em 2008. Um casal, Davi e Camila. O velho observou Gustavo por alguns segundos antes de responder. Você é o amigo. Aquilo o desconcertou. Como sabe? O rapaz falou que se um dia alguém viesse, seria você. Gustavo sentiu a garganta secar. Eles estiveram aqui? Marujo assentiu com um leve movimento de cabeça. Convidou-o a entrar. A casa era simples, decorada com objetos do mar, búzios, redes e fotos antigas. Sentaram-se em bancos de madeira. Eles chegaram aqui numa noite chuvosa. A moça estava assustada. Ele, preocupado. Pediram abrigo. Eu dei. Não fiz perguntas. Quanto tempo ficaram? 2 dias. Depois sumiram. Disseram que iam mais longe, mas não disseram onde. Só deixaram um envelope comigo. Mandaram guardar. Disseram que era para entregar ao amigo se um dia aparecesse. Marujo levantou-se, foi até um baú antigo e retirou um envelope pardo, amarelado pelo tempo. Estendeu para Gustavo, que o pegou com as mãos trêmulas. Respirou fundo antes de abrir. Dentro, havia uma carta escrita por Davi com caligrafia firme. Se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Eu queria ter explicado tudo, mas não tive coragem. As coisas fugiram do controle. Eu me envolvi com gente perigosa, coisas que começaram pequenas, mas tomaram proporções maiores do que eu podia imaginar. Camila não tem culpa. Ela só tentou me proteger. Se desaparecemos, não foi porque quisemos fugir de você. Foi porque não havia mais para onde correr. Se quiser continuar, vá até o lugar onde enterramos o relógio. O texto terminava ali. Gustavo sentia o coração batendo no peito como um tambor. Enterrar o relógio? Que relógio? Onde? O documento não dizia, mas algo o fez olhar para Marujo. O senhor sabe do que ele está falando? Eles enterraram algo sim ali nas dunas. Disseram que era importante. Nunca mexi. Respeitei. Sem pensar 2 vezes, Gustavo seguiu com o velho pelas trilhas de areia até um ponto afastado. O sol castigava. O vento soprava forte. Marujo apontou para uma pequena elevação. Foi ali. Gustavo começou a cavar com as mãos, como se estivesse escavando a própria alma. Depois de alguns minutos, os dedos tocaram algo duro. Puxou. Era uma caixa metálica, enferrujada. Dentro havia um relógio antigo, um modelo digital dos anos 90, e um pendrive envolto em plástico grosso. Guardou o objeto com cuidado. A sensação era de que, enfim, estava avançando. O mistério se tornava mais denso, mas também mais próximo de ser compreendido. Camila e Davi estiveram ali, deixaram rastros e, sobretudo, deixaram respostas. Aquela noite de volta à pousada, Gustavo não dormiu. O relógio estava ao lado da cama, o pendrive ainda intacto, e o passado mais vivo do que nunca. Com o pendrive em mãos, Gustavo sentia que carregava um pedaço do quebra-cabeça mais precioso da sua vida. Mas antes de abrir o conteúdo, decidiu continuar a busca por testemunhas em Arembepe. Algo dentro dele dizia que ainda havia pessoas que sabiam mais do que disseram. Precisava descobrir o que se passava entre aquelas ruelas de areia e mar. Voltou à praça principal da vila, onde turistas circulavam entre barracas de artesanato e cocadas. Passou a mostrar discretamente a foto de Davi e Camila, perguntando se alguém os reconhecia. A maioria dizia que não lembrava, mas uma mulher de cabelos grisalhos, sentada em uma cadeira de plástico, interrompeu a conversa. Eles ficaram na minha pousada. Não por muito tempo, mas lembro bem desses dois. Gustavo se aproximou de imediato. A mulher se chamava Dona Nalvinha, dona de uma hospedaria simples, afastada da área central. Ela o convidou para conversar melhor em sua casa, onde serviu um café forte e contou tudo o que lembrava. Chegaram no final de uma tarde chuvosa. Ela estava molhada, tremendo. O rapaz tentava acalmá-la. Disseram que tinham se perdido na estrada, mas eu sabia que era mentira. O olhar dela era de quem estava fugindo de alguma coisa. Gustavo anotava cada palavra. Ficaram 2 dias, não saíam do quarto. Pediram comida, não quiseram conversar muito. Mas uma noite escutei ela chorando. E ele dizendo, depois disso, ninguém vai mais nos procurar.
Ela disse algo mais? No último dia, antes de irem embora, ela me agradeceu e disse: se alguém vier perguntar por nós, espere que seja a pessoa certa. Nunca entendi, mas agora... Fez uma pausa e olhou para Gustavo. Acho que era você. A senhora viu se eles saíram com alguém? Não, saíram sozinhos de madrugada. Disseram que iam encontrar alguém em Lauro de Freitas, mas não sei se era verdade. Só lembro que ela me entregou uma sacola com roupas e pediu para doar. Gustavo a agradeceu e pediu para ver se ainda havia algo daquela época. Dona Nalvinha buscou em um baú antigo e, para sua surpresa, encontrou uma blusa feminina, esquecida entre outras peças. Ele a pegou com cuidado. No bolso, um papel amassado. Era um bilhete com a caligrafia de Camila. Se algum dia eu desaparecer, saiba que nunca foi minha escolha. Tudo o que fiz foi por medo. Não por covardia, mas porque eles não me deixaram opção. Aquela confissão, ainda que breve, era devastadora. Confirmava que Camila não apenas temia algo, mas estava encurralada, e que sua fuga não foi planejada com liberdade, mas sob ameaça. Gustavo saiu da pousada com a mente em ebulição. Resolveu voltar à casa do Marujo, onde tinha deixado o pendrive guardado. Ligou o notebook e conectou o dispositivo. Havia apenas um arquivo, memoriafinal.avi. Era um vídeo. O vídeo começava com uma imagem tremida. Davi segurava a câmera, ofegante. Estava sentado na areia, o mar ao fundo. Camila aparecia ao lado, olhos vermelhos. Ele falava com a voz firme, apesar do nervosismo. Se alguém estiver assistindo isso, é porque deu errado. Não sei se estamos vivos, mas precisava deixar isso registrado. Para você, Gustavo. Sim, é com você que estou falando. Me perdoa por tudo que escondi. Camila interrompe, enxugando os olhos. A culpa não é sua. A culpa é minha por não ter feito nada quando tive chance. Você fez o que pôde, responde Davi. Ele continua. Estamos sendo perseguidos por algo que não queríamos fazer parte. Algo que começou pequeno, mas tomou uma proporção que não conseguimos controlar. Pensamos que poderíamos sair sem deixar rastros, mas tem gente que não permite isso. Se sumirmos não é porque escolhemos, é porque não tivemos escolha. Camila então se aproxima da câmera. Se você conseguir chegar até aqui, Gustavo, continue. Mas tome cuidado. Eles ainda estão por aí. E não vão deixar isso sair. A imagem se desfaz. Gustavo ficou paralisado. Não era mais apenas um mistério sobre desaparecimento. Era uma fuga forçada, uma tentativa desesperada de sobreviver. E agora, com as novas informações, o que antes parecia apenas um silêncio inexplicável começava a ganhar contornos mais obscuros. Ao final do vídeo, uma última cena rápida. Camila escreve algo em um caderno. A câmera mostra o nome de uma rua. Rua Alto do Cruzeiro. 13 Itinga. Uma localização clara. Um possível próximo passo. Gustavo sabia o que tinha que fazer. Mas dessa vez, precisaria ir mais fundo. E talvez pela primeira vez em todos aqueles anos, estivesse pronto para encarar as verdades que até então preferiu não ver. Rua Alto do Cruzeiro, número 13. O endereço escrito por Camila no vídeo era específico demais para ser ignorado. Gustavo, ainda abalado com as revelações do pendrive, sabia que precisava seguir esse novo rastro. Pesquisou e descobriu que a rua ficava no bairro de Itinga, região metropolitana de Salvador. Um lugar simples, com ruas estreitas, onde os moradores se conhecem pelo nome. No dia seguinte, partiu cedo. Ao chegar, sentiu os olhares curiosos dos vizinhos. Bateu na porta da casa número 13, uma residência de muros baixos e fachada descascada. Quem atendeu foi uma mulher de meia idade, expressão fechada. Ao mostrar a foto de Camila e Davi, ela congelou. Nunca vi, respondeu de imediato, mas sua voz não convencia. Gustavo insistiu. Eles ficaram aqui, não foi? Por favor, estou tentando entender o que aconteceu, não quero causar problema. A mulher hesitou, olhou em volta, depois fez sinal para ele entrar. Sentaram-se na sala modesta. Ela se apresentou como Marilene, e então, com voz baixa, contou a verdade.
Eles chegaram aqui numa madrugada em janeiro de 2009. Camila me pediu ajuda. Disse que precisava desaparecer, que não podia contar tudo, mas que estava fugindo de gente perigosa. Eu conhecia a mãe dela de muitos anos atrás. Aceitei acolher. Ficaram 2 dias. Gustavo mal conseguia respirar. O que ela te contou? Quase nada. Mas uma noite ouvi ela chorando. Falava sozinha, dizendo que o pai tinha destruído tudo, que devia ter ido embora antes, que era tarde demais. Aquela menção ao pai reacendeu em Gustavo algo que ele tentava evitar. As lembranças sobre o Sr. Amâncio, o pai de Camila. Empresário conhecido no ramo de construção civil, sempre foi rígido, conservador e mantinha uma postura de autoridade absoluta. Gustavo o vira poucas vezes, mas sempre sentira um desconforto inexplicável. Agora, tudo fazia mais sentido. Decidiu investigar. Reuniu informações públicas sobre as empresas do homem. Descobriu que entre 2007 e 2009, Amâncio esteve envolvido em uma série de obras financiadas por verbas públicas, todas sob suspeita de superfaturamento. Na época, nada foi provado, mas havia investigações em andamento. Um nome chamou atenção: Edmilson Vasconcelos, ex-funcionário da prefeitura e amigo próximo de Amâncio, foi preso por corrupção em 2009. Gustavo cruzou os dados com o que sabia. Começou a traçar uma teoria perturbadora. Davi, ao se envolver com Camila, pode ter descoberto algo, talvez documentos, conversas, provas, e tentou convencer a namorada a denunciar. Mas ela hesitou, com medo do pai. O conflito entre os dois cresceu, e quando perceberam que estavam em perigo, fugiram. Voltou a procurar antigos amigos de Davi. Um deles, Samuel, contou algo que até então parecia insignificante. Lembro que o Davi comentou que tinha achado uns papéis no quarto da Camila sobre contratos de obra. Disse que o nome do pai dela estava envolvido em algo sujo, mas achou melhor não se meter. Ele guardou esses papéis? Acho que sim, disse que ia mostrar para alguém, mas não sei quem. Aquilo encaixava perfeitamente com a gravação e com o vídeo no pendrive. O medo de Camila, a tensão crescente, a fuga. Mas havia algo ainda mais sombrio: o silêncio do próprio Amâncio. O homem nunca apareceu nas entrevistas, nunca falou com a imprensa. Foi sempre a mãe de Camila quem chorou diante das câmeras. O pai permanecia ausente, intocado. Gustavo decidiu ir mais longe. Usando dados públicos, descobriu o endereço atual de Amâncio, um condomínio fechado em Lauro de Freitas. Foi até lá. O porteiro não quis deixá-lo entrar, mas ele deixou uma carta escrita à mão, pedindo apenas uma conversa. No dia seguinte, recebeu uma ligação. Gustavo, sei quem você é, mas não tenho nada a dizer. Deixe isso no passado. O senhor sabe o que aconteceu. Eu só quero entender. Não estou atrás de vingança. A curiosidade é perigosa. Às vezes o silêncio é a única proteção. E desligou. A resposta foi como um tapa. Amâncio sabia. Não era só um pai que perdeu a filha. Era alguém que estava no centro de algo muito maior. Alguém que talvez tivesse motivos para querer o silêncio eterno de Camila e Davi. A cada passo, Gustavo se via mais envolvido numa rede de interesses obscuros. O desaparecimento do casal parecia ter deixado de ser apenas um caso emocional. Era, agora, um quebra-cabeça de chantagem, corrupção e medo. Decidiu, então, confrontar o passado de forma direta. Releu todas as anotações, as cartas, os áudios, os vídeos. Tinha peças suficientes para montar o esqueleto de uma história escondida por quase 2 décadas. Mas faltava algo definitivo. Uma ligação direta, uma prova concreta. E talvez ela estivesse mais perto do que imaginava. Nos dias que se seguiram ao contato com Amâncio, Gustavo passou a notar algo estranho. Primeiro foi uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Depois vieram os sinais mais concretos. Um carro estacionado do outro lado da rua em horários incomuns. Um homem de boné escuro que parecia aparecer nas mesmas esquinas que ele. Um desconhecido que fingia olhar vitrines, mas nunca comprava nada. No início, achou que era paranoia. Afinal, estava lidando com um mistério antigo, emoções à flor da pele, sono irregular.
mas os padrões se repetiam. E em uma manhã chuvosa, a confirmação veio sem aviso. Ao sair da loja onde trabalhava, notou que o mesmo carro preto que vira nos dias anteriores estava novamente ali. Ele atravessou a rua e, de propósito, tomou um caminho diferente. O carro o seguiu, mantendo distância, mas não o suficiente para passar despercebido. Voltou rápido para casa, coração acelerado. Trancou portas, fechou janelas. Passou a noite em claro, pensando: quem estaria atrás dele e por quê? A resposta parecia óbvia. Alguém não queria que ele continuasse investigando. E a conversa com Amâncio, ainda que breve, havia acionado algum alerta. Aquilo era mais do que um aviso. Era uma ameaça silenciosa. Decidiu guardar todos os documentos, áudios e vídeos em cópias criptografadas na nuvem, com acesso restrito. Também escreveu um e-mail detalhado para um amigo advogado com instruções claras. Se algo acontecer comigo, envie isso à imprensa. Não era dramatização, era precaução. Pela primeira vez, sentia que estava em real perigo. Mesmo assim, não recuou. Em vez disso, tentou confrontar o medo. Começou a tirar fotos discretas dos rostos que apareciam repetidamente. Anotava placas de carro. Observava horários. Estava mais alerta do que nunca. E foi assim que percebeu um padrão. O homem do boné escuro frequentava um bar perto da estação do metrô. Decidiu segui-lo discretamente até lá. Sentou-se em uma mesa ao fundo e esperou. Quando o homem pediu uma cerveja e se afastou para o banheiro, Gustavo agiu rápido. Pegou o celular deixado sobre a mesa e tirou uma foto da tela bloqueada. O papel de parede era a imagem de um símbolo que Gustavo reconheceu. O logotipo de uma empresa de segurança privada, ligada a um dos empreendimentos de Amâncio. Era a conexão que faltava. Naquela noite, a dúvida virou certeza. Ele estava sendo seguido por ordem de alguém poderoso. Alguém que tinha recursos e influência para monitorar discretamente quem ameaçasse trazer à tona verdades incômodas. Mas a pressão começou a pesar. Os pesadelos voltaram. Gustavo se pegava olhando para trás a cada esquina. A sensação de paranoia contaminava cada gesto, cada palavra. Evitava encontros com amigos, evitava ligações longas. Começava a se perguntar se tudo aquilo valia a pena. Em um momento de fraqueza, cogitou desistir. Apagar os arquivos, sumir por um tempo, fingir que nada estava acontecendo. Mas então releu a carta deixada por Davi no envelope de Arembepe. Se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Mas, se continuar, pode corrigir. Aquilo o reacendeu por dentro. Voltou ao ponto onde tudo começou, a fita cassete. Reescutou com atenção máxima. E num trecho que antes parecia irrelevante, Camila dizia: mesmo que eles nos silenciem, alguém vai encontrar. Alguém vai entender. Aquelas palavras se tornaram seu combustível. Decidiu então buscar reforço. Entrou em contato com um jornalista investigativo, amigo de longa data que hoje trabalhava num portal de notícias independente. Contou parte da história, sem revelar todos os detalhes. O jornalista ficou em choque, mas acreditou. Se isso tudo for verdade, Gustavo, você está mexendo com gente perigosa. Mas também pode estar prestes a revelar um dos maiores encobrimentos dessa cidade. Eu não quero fama, só quero justiça. Então, me deixe ajudar. Me passe o que você tem. Se algo acontecer, eu publico tudo. Foi um alívio saber que não estava mais sozinho. Compartilhou parte do material e combinou uma senha de segurança. A cada dia enviaria uma palavra-chave. Se parasse de enviar, o jornalista saberia que havia algo errado. Na manhã seguinte, o carro preto não apareceu. Nem o homem do boné. Pela primeira vez em dias, o ar parecia mais leve. Mas Gustavo sabia. Aquilo não era paz. Era silêncio de ameaça. No fim daquela semana, ao chegar em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro, havia uma folha em branco com apenas uma frase. Algumas verdades devem continuar enterradas. Não havia assinatura nem identificação, mas era o suficiente. Gustavo rasgou o papel, respirou fundo e fez uma escolha. Não pararia. Não agora. Estava perto demais.
E apesar do medo, da perseguição e das ameaças, havia algo que o movia mais do que tudo: a memória dos amigos, a promessa não dita. E a certeza de que, por mais que tentassem silenciar a verdade, ela estava prestes a ser revelada. A mensagem anônima deixada na porta de Gustavo parecia ecoar dentro dele. Algumas verdades devem continuar enterradas. Era mais do que uma ameaça. Era um lembrete cruel de que havia cruzado um limite. Mas ao invés de paralisá-lo, aquilo o fez cavar ainda mais fundo, literalmente. Ao rever suas anotações, Gustavo se lembrou de um nome que surgira nos depoimentos antigos e nas gravações: Zeca, um pescador da região de Itapuã, conhecido por guardar segredos como quem guarda redes no fundo do barco. Segundo Davi, Zeca teria presenciado algo na noite da discussão na orla. Ninguém o procurou na época, talvez por medo, talvez por conveniência. Sem perder tempo, Gustavo pegou um ônibus até a praia de Itapuã e começou a perguntar. Em uma barraca de peixes, um homem apontou para um sujeito sentado à sombra de uma jangada, ajeitando anzóis com dedos firmes e olhos desconfiados. Esse aí é o Zeca. Se ele quiser falar, vai falar, senão esqueça. Gustavo se aproximou devagar, respeitoso. Apresentou-se, mostrou a foto de Davi e Camila, explicou o motivo da visita. Zeca o encarou por longos segundos. Então, com um gesto seco, fez sinal para sentar. Achei que ninguém mais ia aparecer por causa disso, disse o velho pescador, sem rodeios. O senhor viu alguma coisa naquela noite? Zeca assentiu lentamente. Vi mais do que devia, mas fiquei calado. Tinha medo. E, para ser honesto, achei que ninguém ia acreditar num velho como eu. Gustavo pediu que contasse tudo, e o que ouviu foi estarrecedor. Vi os dois discutindo. A moça chorava. O rapaz estava tenso. Aí apareceu um carro, escuro, com os faróis apagados. Parou perto deles. Um homem desceu, falou algo com o rapaz, e aí começaram a discutir de novo. O rapaz parecia dizer: isso não estava combinado. Depois entraram no carro. Ela hesitou, mas ele a puxou e foram embora. Gustavo sentiu o mundo girar. O senhor lembra de quem era esse homem? Zeca pensou um pouco. Era o mesmo que vi outra vez com o pai da moça. Não sei o nome, mas era grande, forte, cabelo raspado. Tinha uma tatuagem no pescoço. Era uma pista concreta. Uma testemunha que, mesmo tardiamente, confirmava o que Gustavo já suspeitava. O desaparecimento não foi acidental, nem involuntário. Foi uma ação coordenada. Antes de ir embora, Zeca estendeu a mão e entregou um pequeno celular antigo com a bateria removida. Isso ficou comigo esse tempo todo. Achei na areia 2 dias depois daquela noite. Guardei por medo, nunca liguei. Mas agora é seu. Gustavo quase não acreditou. Pegou o aparelho com cuidado. Era um modelo ultrapassado com teclado físico. Levou para casa e, com a ajuda de um técnico, conseguiu recuperar os dados. Havia apenas um vídeo salvo na memória interna. Um arquivo curto, tremido, mas revelador. Camila aparece sozinha. Está em um quarto mal iluminado, cabelo preso, rosto tenso. Ela olha direto para a câmera. Eu não sei se isso vai chegar até alguém, mas se chegar, saiba que o Davi não tem culpa. Ele tentou me proteger. Ele tentou sair disso, mas fomos encurralados. Fomos forçados a entrar num jogo sujo do qual não conseguimos sair. Se algo acontecer com ele, ela para, engole o choro. Foi porque eu não consegui impedir. Gustavo assistiu ao vídeo inúmeras vezes. Era o primeiro registro de Camila após o desaparecimento. Ela estava viva, em algum lugar, em algum momento. E mais do que isso, estava tentando denunciar algo. Mas qual era exatamente o envolvimento de Davi? E o que teria acontecido com ele depois daquela gravação? Era impossível saber ainda, mas o vídeo era uma revelação de peso. Gustavo enviou uma cópia ao jornalista com quem havia feito o pacto. Eles marcaram um encontro reservado. O jornalista assistiu ao material em silêncio e, ao fim, apenas disse: isso muda tudo. Agora temos uma denúncia direta. Podemos reabrir o caso com base nisso. Acha que vão levar a sério?
Vão ter que levar, ou isso vira manchete no país inteiro. Nos dias seguintes, Gustavo preparou um dossiê com todos os dados: áudios, vídeos, testemunhos, localização de Arembepe, a carta, a gravação de Camila, o relato de Zeca. Entregou tudo à nova delegada responsável por casos arquivados. Ela o recebeu com atenção, fez anotações, pediu cópias. E pela primeira vez em 16 anos, o caso de Davi e Camila foi oficialmente reaberto. Na saída da delegacia, Gustavo olhou para o céu nublado. Sentia-se exausto, mas determinado. Havia entregado tudo o que tinha. A verdade estava quase completa. E agora, não era mais apenas sua busca. Era uma investigação formal. Faltava descobrir apenas uma peça. Onde estava Camila? E mais doloroso ainda, o que realmente havia acontecido com Davi? A reabertura do caso provocou um movimento imediato. Em menos de uma semana, uma equipe especial foi montada dentro da Delegacia de Crimes Arquivados. A nova delegada, doutora Lídia Moreira, experiente e incisiva, tomou frente da investigação. Gustavo foi ouvido formalmente e todo o material entregue por ele foi periciado. O vídeo de Camila, sobretudo, gerou impacto. Era impossível ignorar. O que antes era só lembrança de um desaparecimento antigo, agora ganhava contornos de uma possível conspiração, com ramificações políticas e criminais. A partir dali, tudo se acelerou. A delegada solicitou acesso ao antigo processo, levantou testemunhas esquecidas e retomou imagens de câmeras de segurança daquela noite de 2008. Um desses vídeos, arquivado sem análise detalhada, revelou algo até então ignorado. Às 23h17, aproximadamente meia hora após a briga na orla, uma câmera de uma loja desativada captou a passagem de um veículo escuro com 3 pessoas dentro, 2 na frente, 1 no banco de trás. O carro era da mesma marca mencionada por Zeca, o pescador. A placa estava ilegível, mas a silhueta do passageiro no banco de trás combinava com a descrição de Camila. Era uma prova sutil, mas valiosa. Com base nesse novo dado, a delegada ordenou a investigação de veículos registrados no nome das empresas ligadas a Amâncio naquele período. E foi aí que surgiu o nome de Elias Magalhães, segurança pessoal de Amâncio por mais de 20 anos, ex-militar, conhecido por sua postura agressiva. A ficha dele incluía denúncias de intimidação, mas nenhuma condenação. Foi o estopim. Gustavo, ao saber do envolvimento de Elias, sentiu um frio na espinha. Era ele. O homem que aparecera nas gravações, que Zeca mencionara, que possivelmente estava no carro com Davi e Camila. A polícia foi atrás dele, mas Elias havia sumido do mapa há meses. Morava no interior, vivia discretamente, sem redes sociais. A única pista era uma propriedade rural registrada em seu nome no município de Entre Rios. A equipe seguiu até lá. A chácara estava abandonada. Portas abertas, móveis cobertos por poeira, nada de Elias. Mas no fundo da casa, dentro de um armário, encontraram uma caixa com papéis antigos e, entre eles, algo que mudou o rumo da investigação. Cópias de e-mails impressos trocados entre Amâncio e um intermediário anônimo, discutindo pagamentos e remoção de riscos. As datas batiam com os dias que antecederam o desaparecimento. Doutora Lídia decidiu intimar Amâncio. Ele apareceu na delegacia com 3 advogados e permaneceu calado durante o interrogatório. Negou o envolvimento. Disse que a filha era instável, que devia estar viva em algum lugar e que não autorizara nenhuma perseguição. Mas os documentos o colocavam numa posição delicada. Enquanto isso, Gustavo recebeu uma ligação inesperada. Era o jornalista parceiro da investigação. Descobri algo que você precisa ver. Camila pode estar viva e a polícia já está se movendo. O que ele ouviu a seguir deixaria tudo ainda mais próximo da verdade. O jornalista havia rastreado registros públicos em cidades pequenas do interior da Bahia, cruzando dados com o nome completo de Camila e variações de identidade. E então encontrou algo inusitado. Uma mulher chamada Ana Clara Silva, registrada como professora substituta em uma escola municipal no interior do Maranhão,
possuía traços físicos idênticos aos de Camila. A certidão de nascimento tinha data recente, sem registros anteriores. Gustavo levou a informação à delegada, que rapidamente acionou a Polícia Civil do estado vizinho. Em menos de 48 horas, uma equipe se dirigiu até a pequena cidade de Carolina. Ao chegarem à escola onde Ana Clara dava aulas, a mulher se mostrou surpresa, mas não resistiu. Quando questionada sobre sua identidade, não tentou negar. "Eu sou Camila", disse, com voz baixa mas firme. "E estou pronta para contar tudo." Foi levada a Salvador sob proteção. No depoimento, Camila revelou uma verdade que Gustavo jamais poderia imaginar. Na noite da discussão na orla, Davi e ela já sabiam que estavam sendo seguidos. A decisão de fugir havia sido tomada às pressas após Davi descobrir documentos comprometedores no escritório do pai dela. Os dois tinham provas de superfaturamento, ameaças e pagamentos ilegais. Mas o plano de entrega à imprensa foi interceptado. Segundo Camila, Elias, o segurança de Amâncio, os encontrou na orla antes que pudessem embarcar para outro estado. Davi tentou resistir, houve agressão e, num momento de desespero, ela o empurrou. Ele caiu, bateu a cabeça. A pancada foi seca e ele não se levantou. "Eu entrei em choque", contou ela. "Elias disse que cuidaria de tudo. Que eu precisava sumir por minha segurança. Disse que, se eu abrisse a boca, minha mãe seria a próxima." Camila foi levada imediatamente para um sítio afastado, onde passou meses isolada. Depois, com nova identidade, foi transferida para o Maranhão. Tudo pago por Amâncio. Ela contou que não tinha mais contato com ninguém e que só decidiu falar agora porque não aguentava mais carregar a culpa. Com a confissão, a polícia iniciou buscas nos arredores do local descrito por Camila. Em um terreno baldio próximo à orla, antigo estacionamento desativado, escavações revelaram restos humanos com vestígios compatíveis com a estrutura óssea de Davi. A perícia confirmou a identidade. Amâncio foi preso preventivamente por obstrução de justiça, associação criminosa e destruição de provas. Elias, o segurança, foi capturado dias depois em uma pousada no Piauí. Ambos foram denunciados formalmente. Camila, por ter colaborado com a investigação e confessado, foi colocada sob liberdade vigiada, com acompanhamento psicológico. Gustavo assistiu a tudo em silêncio. Não havia alegria, apenas um alívio triste. A verdade, por fim, havia emergido. Mas o preço fora alto. Davi estava morto. E Camila, destruída por dentro. "Ele não merecia isso", disse ela a Gustavo com os olhos marejados. "Eu tentei protegê-lo, mas errei. E vou carregar isso até o fim." Gustavo segurou a mão dela por um instante. Não havia mais o que dizer. Só restava seguir, e nunca mais deixar que o silêncio escondesse o que a verdade precisa gritar. O caso Davi e Camila, após 16 anos de silêncio, finalmente teve um desfecho. Não foi o final que Gustavo desejava, nem aquele que traria paz completa, mas era a verdade, e a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Davi foi enterrado com honras discretas, em uma cerimônia íntima. Gustavo esteve lá, assim como poucos amigos do passado. A mãe de Davi, silenciosa, segurava um pequeno retrato do filho, com olhos que não choravam mais. Choravam por dentro. Camila não compareceu, por ordem judicial, mas enviou uma carta, lida em voz baixa por Gustavo. Ele era a melhor parte de mim, e eu não fui forte o suficiente para salvá-lo. Que ele descanse em paz, e que o tempo me permita algum dia perdoar a mim mesma. A investigação resultou na condenação de Amâncio, que teve seus bens bloqueados e responde por mais de uma dezena de crimes. Elias também foi condenado por sequestro, ocultação de cadáver e coação. Outros nomes surgiram, e a rede de corrupção revelou podres enterrados sob o concreto de contratos públicos. Camila iniciou um tratamento psicológico, sob supervisão judicial. Vive hoje em local não divulgado, protegida, longe dos holofotes. Seu testemunho continua sendo peça-chave para outros desdobramentos judiciais. Gustavo a visitou uma vez, meses depois, em silêncio. Foi um encontro breve,
mas suficiente para que ambos soubessem que tudo havia mudado. Gustavo voltou à sua vida, mas com outro olhar. O peso que carregou por tantos anos não desapareceu, mas se transformou. De culpa em propósito. Criou um blog, depois um canal, onde narra histórias reais de desaparecimentos e injustiças esquecidas. Torna visível o que muitos preferem ignorar. E toda vez que começa uma nova história, ele relembra a primeira. Aquela que quase o destruiu. Aquela que, no fim, salvou sua essência. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar contando histórias que merecem ser ouvidas. A sua atenção é o que mantém viva a memória de quem foi silenciado. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para conhecer outro caso intrigante. O desaparecimento do menino que deixou apenas uma carta enigmática nas trilhas da Chapada Diamantina. Você não vai acreditar no que foi descoberto.